Alô? Alô? Fala pessoal, estão me ouvindo aí? Continuo, tenho meu Chroma, mas é temporariamente, tá? Logo já tô acertando aí pra gente continuar no padrão. Ai, ai, tô ruim, cara. Nossa, tô sem ar. Tanta tosse que eu tô sem ar. Pegando uma gripe forte. Pessoal, eu quero fazer uma aula rapidinha com vocês, tá? Se for possível. Deixa eu ver o meu volume aqui, Douglas. Hum, Tá normal aqui, Douglas. Dá uma olhada aí no seu YouTube aí. Passou machado na transmissão. E aí, pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Como foi o dia de vocês? Oi, Danusa. Pessoalzinho aí, o Zequinha tá lá. Jean Pierre. Como é que vocês estão aí, pessoal? Ok. Lorival Bento. Deu pra ganhar uma boa grana aí sim, hein? Éder Marcos. Que legal, cara. Pessoal, o mercado tá um pouquinho complicado, né? Ultimamente, mas, como eu sempre falo para vocês, o importante é que tenha movimentação, né? Se é para cima, se é para baixo, não interessa. Meio quebrado, mas aqui. Isso aí, Zequinha. Segue firme. Vamos que vamos, segue firme. Dentro da gestão de risco. Hoje foi, né, Max? Foi complicado. Ah, pessoal, vamos começar então? O quê? Não entendi. Música do coração. Estudando, mas com medo das pegadinhas da prova. Fala, Daniel Abreu. Cara, você viu o Doug aí? Vocês assistiram aí o Doug? Você viu ele falar da prova dele. Segunda vez. Não passou. Prova difícil de novo. 50 aí. 55%, né? E acertou. Cara, é chato, cara. Essas certificações aí. Eu compartilho muito do que o Doug falou aí pra vocês, pessoal. E realmente a APMEC, a Ancor, não sei o que está acontecendo, não sei o que. A prova realmente é muito difícil, não condiz com a profissão, não condiz com o dia a dia, né, que a gente busca aí, o que a gente trabalha no dia a dia, então é muito complicado mesmo. E dicas de plataforma, cara. Aí tem que ser com o Martini ou o Charlão, tá? Tá rolando caça. Desculpa, pessoal, mas a tosse tá difícil. Eu tô sem ar. Vamos lá? Pessoal, vou fazer uma aula rapidinha para vocês, o que dá pra gente fazer, tá? Conforme eu vou falando muito aqui, vai faltando ar. Vou colocar a tela aqui para vocês.
Tá? Tá aqui. Estamos no módulo 10. Tá? Imagina, cara, música do coração, tranquilo. Sem problema, pode perguntar. Mas o imposto é Zequinha. É bem por aí mesmo. Vou tomar uma água aqui. Aê, vamos que vamos? Então é isso, pessoal. Estamos no módulo 10. Lembrando a vocês aí, depois eu acredito que a próxima aula a gente vai fazer mais um resumão, como aquele que a gente fez do 1 ao 5, né? Do módulo 1 ao 5, para vocês responderem aí junto comigo algumas questões da prova. Eu vou trazer algumas questões aí que eu lembro, né, de quando eu fiz a prova, e as outras são as questões que a gente encontra aí nos materiais disponíveis, tá? Para a gente poder fazer um teste, ver como é que tá, e eu vou mostrando para vocês a dificuldade da prova, como foi da outra vez, né? Consegui mostrar para vocês ali. A gente estudou do módulo 1 ao 5 tranquilamente, né? O pessoal estava até comentando que o assunto estava fácil. Ah, o assunto tranquilo, tal. É bem interessante, tal, tudo sossegado. Aí a hora que a gente foi para as questões, aí vocês viram que o quanto tem de pegadinha, o quanto é difícil essa prova, né? Então a gente continua o nosso lance dessa maneira assim, tá bom? Vou falar para vocês, eu vou tentar fazer hoje 3 módulos, porque são 3 módulos muito curtos, tá? Módulos que caem assim em uma questão na prova, 2 questões na prova e nem tem muito o que falar, tá? Estudamos na última aula do módulo 9 os fundos de investimento, né? Acredito que todos vocês lembram. Vou pegar. Fundos de investimento, pessoal. Falamos de cada um deles, os tipos de fundo de investimento, como funciona uma cota, toda a parte burocrática do fundo, né? Como você faz, como as assets aí fazem para abrir um fundo, questão de reunião com os cotistas, funções e responsabilidades de cada um dentro do fundo de investimento, os tipos, as classificações, tá? Vantagens, deixa eu lembrar isso a vocês, diversificação da carteira, investimentos relativamente baixos, acesso aos papéis do mercado financeiro que exigiriam maior volume para aplicação, alta liquidez, tá? Falamos dos fundos passivos e ativos, marcação a mercado, né, as taxas, todas essas questões aí dos fundos. E hoje quero trazer para vocês o módulo 10, outros fundos de investimento regulados pela CVM. Por que não entra no módulo 9? Não sei. Tá? Daí é questão de formulação da prova. A prova tem 15 módulos. Eu não consigo nem entender isso, porque esses 3 módulos que eu vou falar para vocês, 10, 11 e 12, são extremamente curtos, né? Poderiam ser por exemplo, esse módulo 10 poderia ser junto com o 9, né? Vocês vão me acompanhando aqui, vocês vão ver o que eu estou falando. Então, outros fundos de investimento, começando a falar aí de fundo de índice. O que é um fundo de índice? 95% em valores mobiliários ou outros ativos de renda variável autorizados pela CVM. O fundo de índice mais comum é o fundo do nosso próprio IBOV. O que acontece? Um fundo de investimento que investe 95% do seu patrimônio em
algum índice, tá? Atrelado a algum índice, não só o IBOV, pode ser qualquer outro índice aí do mercado, tá? Na denominação dele, deve constar a expressão fundo de índice, assim como todos os outros que a gente falou na aula passada. Quando você vai procurar um fundo de investimentos, ele tem lá o nome, né? Geralmente da asset e tal, e tá lá falando que tipo de fundo que ele é. Então, fundo de índice XYZ, né? O fundo é regido por uma instrução, né? Instrução da CVM, pelas disposições constantes de seu regulamento, tendo seu principal meio de divulgação de informações a sua página na rede mundial de computadores. Então, quando você quer saber, claro que na própria corretora você encontra todas as informações sobre o fundo que você está investindo, tá? Mas também existem as páginas aí de cada asset, onde você pode entrar e pesquisar tudo que você precisa sobre aquele fundo, tá? Fundo de investimento imobiliário, pessoal, vocês conhecem? Acredito que muita gente aí conhece. O Doug, claro que sabe. Tequinha, Daniel Abreu. Daí, Thiago Teles. O Sorocaba, não sei se Sorocaba tá por aí. Fundo de investimento imobiliário, pessoal. Uma excelente opção, tá? Para se ter aí numa carteira, né, de investimentos. Destina-se ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. São fundos fechados, tá? Eles são caracterizados como fundos fechados com duração determinada ou indeterminada. O que é legal, eles devem distribuir no mínimo 95% do lucro, tá? Isso é muito legal. Então, é vedado aos fundos, né, de investimento imobiliário operar em mercados futuros ou de opções. Imagine um fundo de investimento imobiliário, pessoal, como se fosse um condomínio, tá? Como se fosse você investe naquela determinada empresa, por exemplo, o Banco do Brasil, ele quer abrir novas agências, né? Então, empreendimentos imobiliários. Ele lança fundos de investimento imobiliário na bolsa, você compra aquelas cotas, com a captação da venda, né, do fundo imobiliário, ele vai lá e financia todo aquele projeto que ele precisa fazer de alguma estrutura ou de algum novas salas que ele vai alugar, né? No caso de um shopping, por exemplo, um novo shopping que vai ser aberto. Como funciona? Você sendo cotista daquele fundo, você um sócio ali daquele shopping, daquele banco, daquela empresa que está investindo no setor imobiliário, tá? E eles te devolvem isso distribuindo ali. Você ganha quase que como se fosse um aluguel, tá? Todo mês você tem, além da valorização da cota, você tem também a distribuição de lucros, que eu acho muito interessante. Como um tipo de alguns tipos de empreendimentos imobiliários recebem assim, têm seus ganhos mensais, ele também é distribuído, tá, ao cotista, ao acionista, né, vamos dizer assim, ao sócio, também mensalmente. Muito interessante para se ter aí em qualquer carteira de investimentos, o fundo de investimento imobiliário. As cotas, né, pessoal, são negociadas aí diretamente na bolsa. Diretamente na plataforma a gente pode chegar e comprar assim como as ações, né? Ele é bem simples, bem dinâmico, bem fácil de você conseguir investir. Fundos de investimento em direitos creditórios, um outro tipo de fundo também regularizado pela CVM, tá? Constituídos por títulos de crédito de operações nas instituições financeiras, indústria, arrecadamento mercantil, hipotecas, prestação de serviços, entre outros. Mínimo 50%,
Por que eu destaco isso, pessoal? Isso é que cai na prova, tá? As questões que caem na prova, quase todas elas referentes a fundo de investimento, as questões são assim: qual o mínimo que um fundo em direitos creditórios deve ter aplicado em direitos creditórios, tá? 50%. Qual o mínimo, por exemplo, na outra situação, qual o mínimo que um fundo de investimento imobiliário deve distribuir aí do seu lucro aos cotistas, tá? As questões são sempre assim, pessoal. Não é a formulação, não é a política do fundo, não é isso que cai, tá? Então por isso que todos eles eu fui colocando para vocês como que funciona para a gente saber, ó, né? Fundo de índice, 95% em valores mobiliários. No caso do fundo em direitos creditórios, 50% em direitos creditórios. Ele pode ser aberto ou fechado. O principal risco desse tipo de fundo é o crédito da carteira de recebíveis, tá? Então ele tem o risco de crédito, o risco da empresa não pagar, tá? Os direitos creditórios. Fundo de investimento em participações. Esse é um fundo fechado, somente fechado. Olha lá, 90% em ações, debêntures, bônus de subscrição ou outros títulos conversíveis em ações. Então, ele tem essa característica, pessoal, tá? Tem que ser títulos conversíveis em ações, tá? Ou as próprias ações. Então, 90% do patrimônio desse fundo deve ser em algum tipo de produto que seja conversível em ação. Apenas para investidor qualificado, lembrando que o investidor qualificado é aquele que tem R$ 1 milhão, acima de R$ 1 milhão em investimentos, tá? Aplicação mínima de R$ 100 mil. É um fundo mais restrito, um fundo mais fechado, né? Mas também esse daqui de participações caiu na minha prova também. Exatamente essa questão aqui, ó. Quanto um fundo de investimento em participações deve ter em ações ou títulos conversíveis em ações? Por que é chatinho isso daqui? Porque confunde a gente, né, pessoal? São tantos fundos que na hora que você está fazendo a prova, você. Ih, como que era mesmo? Não, participações é 95? Não, é 90? Não, 67 é o outro, sabe? Começa a confundir um pouco a cabeça. Isso daqui, eu falo para vocês, a melhor maneira de você conseguir um bom resultado nessa questão de fundos de investimento. Decora essas participações, tá? Decora as porcentagens mínimas que o fundo tem que ter em determinado produto. Isso vai ajudar bastante. Fundo de investimento em empresas emergentes. 75% do patrimônio em ações de empresas emergentes. Esse eu nunca vi, nem na prova, nem em apostilas, tal. Acho que é um fundo mais difícil, né? Não é um fundo que é tão comum assim. São consideradas empresas emergentes aquelas que têm o faturamento anual inferior a 150 milhões. Tá? Então são, olha lá, 75% tem que ser em ações dessas empresas. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? É raro, né, Doug? É difícil mesmo, nunca vi, cara. Nunca vi na carteira das corretoras, nada. Tranquilo então, pessoal? Vamos lá. Então a gente encerra. ah, tipo de fundo precisa ver o quanto paga. Aham. Exatamente, Doug. Interesse de investidores. Com certeza.
Então, pessoal, aqui tranquilo, né? Vamos encerrar o nosso papo sobre fundos de investimento, tá? Então, módulo 9 é sobre os tipos, as classificações. No módulo 9 a gente tem os principais, tá? Os que realmente fundo de ações, fundo multimercado, fundo de renda fixa, fundos que realmente a gente encontra em qualquer corretora, que são os mais procurados aí pelos investidores. No módulo 10 a gente falou desses outros aí que são um pouco diferentes, são raros no mercado, né? Por exemplo, tem aquele fundo em participações, mínimo de 100 mil reais, né? Uns negócios assim que realmente não são tão procurados. Mas a gente tem que saber também. Aí, Doug, legal. Vamos falar então de securitização de recebíveis, bem de forma rápida e simples. Este módulo é o módulo 11, só para vocês terem uma ideia, uma questão na prova, tá? Exatamente isso que eu coloquei aí no slide para vocês. Essa foi a questão que caiu para mim e é a única questão que eu encontrei em todos os materiais que tem aí disponíveis pela internet, tá? A pergunta é simplesmente o que é o processo de securitização de recebíveis. Aí ele fala lá, é um processo de ativos não financeiros, onde uma variedade de ativos é empacotada na forma de títulos, tá? Eles fazem questões bem parecidas uma com a outra. É um negócio que fica bastante complicado porque muitas vezes, eu já falei para vocês, né? Tem aquela questão do financeiros e ativos não financeiros. Às vezes você não presta atenção, principalmente se já tiver lá pro meio, pro final da prova, né? A gente confunde, a gente trava um pouco a cabeça ali. Então, guardem isso na cabeça de vocês. O que é securitização de recebíveis? Processo onde uma variedade de ativos financeiros ou não financeiros é empacotada. Por isso que eu já coloquei entre aspas. Essa é a palavra que vai ajudar vocês a lembrar o que é a securitização de recebíveis, tá? É como se você empacotasse uma variedade de ativos financeiros na forma de títulos, ok? Para serem vendidos ao investidor. Mais comuns, os mais vistos, que eu acho que vocês já devem ter ouvido aí falar no banco e tal. O CRI e o CRA, certo? A empresa credora possui direitos de crédito, então vamos seguir uma linha de raciocínio, tá? A empresa credora possui direitos de crédito. Aí ela gera um fluxo financeiro futuro, tá? É direitos de crédito, então fluxo financeiro futuro. A credora cede esses direitos para a securitizadora. A securitizadora emite os títulos no mercado, tá? A emissão, né, desses títulos capta recursos e a securitizadora paga a empresa credora e pega o seu lucro, tá? Qual a vantagem disso para a pessoa física? É a isenção do imposto de renda. Quando eu vejo vários agentes autônomos montando carteiras, né, possíveis carteiras aí para os seus clientes, a gente vê que o CRI ou o CRA, certificado de recebíveis imobiliários ou certificado de recebíveis do agronegócio, né? Essa é a diferença de um e outro, setor imobiliário, setor do agronegócio. A gente vê que esse produto sempre é colocado ali dentro das carteiras, tá? Pela questão da isenção de imposto de renda. Na contramão disso, não tem garantia do FGC, tá? Que é o Fundo Garantidor de Crédito.
Então, é isento de imposto de renda, mas também não tem a garantia, tá? É só você ver os emissores, bons emissores, tá? Para não entrar em qualquer CRI ou CRA, né? Não vai entrar em qualquer um. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Vocês já ouviram falar, né? De CRI e CRA, CRI e CRA. Tranquilo? Então tá legal. Pessoal, então o nosso último módulo hoje, por quê? Ele também é curto, a gente poderia até falar, continuar aí para o módulo 13, mas o módulo 13 fala de matemática financeira. Então não dá, não tem como a gente falar dele hoje, tá? Eu vou fazer uma aula só de matemática financeira para a gente aprender bem, porque eu acho que não para mim, tá? Sinceramente, eu não acho tão difícil, principalmente porque você pode usar uma calculadora, né? Pode usar a sua financeira lá, HP12C, para fazer a prova, né? No momento da prova. Então eu acho bastante interessante porque são questões que a gente consegue gabaritar quase. Né, Doug? Você falou que foi bem também, né? Na parte de matemática, nas contas, né, da sua prova. É uma coisa assim que você pegou, mesmo que você não use a financeira. Tem certas coisas que sem a financeira, sinceramente, eu nem sei fazer. Eu vou trazer aula para vocês. ah, Algumas coisas têm a fórmula matemática, né? Mas a maioria das coisas ali é usando a financeira, tá? Porque tem coisas ali que é muito difícil, fluxo de caixa, tem coisas de valor futuro, valor presente, é bem chatinho se for fazer uma conta na mão, né? Eu vou mostrar para vocês na calculadora financeira. Sentiu bem confortável em fazer os cálculos, tá vendo? Então é legal, pessoal, vocês podem aceitar várias questões, aproveitar para aceitar várias questões ali da parte de matemática financeira, né? Então vamos lá. Clubes de investimento, pessoal. Agora não é fundo de investimento, estamos falando de clubes de investimento. Clube de investimento é bastante comum entre famílias, tá? Famílias fazem clubes de investimento, algumas empresas do mesmo setor, isso é bastante comum, não é tão difícil de encontrar, não. Tá? Só que eles são fechados, né? É difícil de você entrar. Geralmente é o que eu falei, são famílias ou grupos de pessoas fechados, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, fazer um grupo de investimentos, um clube de investimentos da nossa rapaziada aqui, entendeu? Tem como fazer isso daí. Vamos lá. Grupo de pessoas que investem com o mesmo objetivo, tá? O que caiu para mim na prova? Também destacado aí para vocês. Mínimo de 3 pessoas, máximo de 50 pessoas. Tá? Essa foi a questão que caiu para mim. Nem foi o máximo, foi só o mínimo. Qual o mínimo de pessoas permitidas, né, para que se forme um clube de investimento? Tinha lá, 50, 10, tal, 3 pessoas. A carteira deve ser composta por, no mínimo, 67% em ações e o restante em renda fixa, derivativos ou BDRs, tá? Obrigatoriamente, 67% em ações. Um único investidor, essa questão caiu também. Um único investidor, um único investidor pode investir em um clube de investimentos? Né? Ele pode ter no máximo 40% do patrimônio do clube, pessoal. O resto tem que ser dividido, tá? No máximo 40%. O clube deverá ter registro em bolsa de valores após
a devida análise do estatuto, claro, como todas as regras para todos os ativos, como é feito pela CVM, né? Não é simplesmente lançar um produto no mercado, né? Tem que estar dentro das regras aí da CVM. A Bolsa pode cancelar o registro que não atenda às regras dispostas pela CVM. Alguma regra de transparência, alguma questão de documentos, a política do clube de investimento, assim como os fundos têm também, né? A sua política de investimentos. Um fundo de investimento, por exemplo, se diz um fundo ah, ativo, mas não é, né? A CVM já vai identificar isso e já exclui na mesma hora. Assim funciona também com os clubes de investimento. O estatuto do clube, então, o que deve conter? A política de investimento, regras de aquisição e resgate de cotas, taxas, hipóteses de dissolução do clube, tem que estar bem especificadas, bem explícitas, critério para o cálculo da cota, como é calculada a cota daquele clube, prazo de duração, tá, que todos eles têm, e uma assembleia geral anualmente. Essa é obrigado também a ter pelo menos uma assembleia, pelo menos, né? Alguns clubes têm mais, mas é pelo menos uma assembleia geral todo ano. Demonstrações financeiras, como eu falei para vocês, práticas contábeis de reconhecimento, classificação e mensuração de ativos e passivos. As normas devem ser estabelecidas pela CVM. Né? Você deve seguir todas as normas que a CVM mandar você fazer no teu clube de investimento. Como eu falei, pessoal, tem que ser transparente, tá? Todas essas questões têm que ser transparentes. O investidor tem que saber quais os produtos estão sendo comprados, o que o gestor está fazendo, o que o administrador está fazendo, como eles são pagos, tá? Quais as taxas pagas por esses serviços. Então tem que estar tudo certinho de acordo com a CVM para que um fundo ou um clube de investimento seja lançado aí no mercado. Tributação, ela segue a mesma tributação de qualquer outra forma de investimento associativo ou coletivo. Então, pessoal, mais uma dica para vocês. Quando cai bastante questões aí na prova sobre tributação. Para vocês guardarem, guardem por tipos de investimento, tá? Então, ó, se você falar de investimento associativo ou coletivo, você falando desses tipos de investimento, sempre será 15% no momento do resgate das cotas, tá? No momento do resgate, não é antes, não é depois, tá? A responsabilidade do pagamento é sempre do administrador, assim como em fundos de investimento também. Beleza? Pessoal, tem alguma dúvida? Eu vou ter que encerrar aqui. A aula mais curta, mas eu tô bem ruim. Tranquilo aí, pessoal? Doug tá aí? Vocês têm alguma dúvida? Eu quero deixar uh, o módulo de matemática financeira para a gente poder estudar mais a fundo, tá? Porque eu sei que muita gente tem dificuldade com matemática. Apesar de ele não ser um módulo muito comprido, mas aí eu quero fazer com vocês exercícios, né? Eu quero ensinar vocês a fórmula matemática e a fórmula, a sequência para você fazer na HP12C, né? Na calculadora financeira. E a gente vai fazendo junto, que eu quero ver se vocês realmente vão entender ali a minha explicação. chá, chá de bacon é massa, Doug. Fazer um chá de gengibre, né, Danusa? Eu tô sem ar. Eu tô ficando
Até não tô com dor de garganta, nada, mas eu tô totalmente sem ar. Pessoal, bacon é vida. Eu quero que essa aula seja no sábado, tá? Sábado às 11 horas da manhã. Estamos combinados para essa aula aí, sábado às 11 horas da manhã. Se eu tiver muito ruim, não vou piorar, vou melhorar. Já vou tomar um negócio aqui hoje. Eu vou fazer um chá. Já estou tomando uns remédios aí, tá? Mas vocês já ficam cientes que se eu cancelar alguma coisa é por causa da saúde, tá? E tá bem ruim, nariz trancado e a falta de ar tá uma tosse muito seca. Chega a dar dor até de tanto tossir. Beleza? Vou comer uns bacon ali. Vou tomar um chá de gengibre também. Tá bom? Valeu, pessoal. Peço desculpas aí a vocês por essa aula ser um pouco mais curta. Bom, já estamos aí quase 40 minutos. Nem foi tão curta assim, né? Eu só quero deixar para a gente poder estudar depois. Eu começo a falar de matemática financeira, a gente vai passar muito rápido, né? E não vai acabar não guardando nada aí. Puta, bacon com conhaque é massa, hein? Esse negócio deve ser. Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí pela presença, tá? Forte abraço aí. Amanhã, 8h30 no Wake Up Sharks. Estarei bem, estarei firme, com um pouquinho mais de ar para conseguir falar com vocês. Beleza? Valeu, Dog. Abraço a todos aí.